Olá, Valéria do Método Gerar. Em nossa última aula, vamos falar sobre incontinência urinária nas mulheres. Primeiro, vamos falar sobre a definição e a classificação. Bom, primeiro a gente precisa saber o que é incontinência urinária. Então, muitas pessoas acreditam que para ser uma pessoa incontinente, ela tem que perder muita urina, vazar muita urina. Só que não. Você precisa saber que qualquer perda involuntária de urina é incontinência urinária. Ou seja, se você riu muito, que até fez xixi na calça, isto é incontinência urinária. Ou se você saiu correndo para ir ao banheiro, estava muito apertada e chegou lá, percebeu que perdeu algumas gotas, vazou algumas gotas de urina na calcinha, também é incontinência urinária. Então, nós temos uma classificação. Tem vários tipos de incontinência urinária. As principais são a de esforço, que é quando a pessoa tem vazamento de urina, quando tosse, quando espirra ou quando faz qualquer atividade física ou exercício físico. A de urgência, em que a bexiga é hiperativa. Então, ela tem uma súbita e incontrolável vontade de urinar. Então, ela tem um forte desejo de urinar, incontrolável e de maneira súbita, de repente. E às vezes essa bexiga ela nem está cheia, ela está com uma quantidade pequena de urina. E a mista, em que a pessoa tem essas duas condições, tanto a de esforço quanto a de urgência. É importante você saber que a incontinência urinária, até 1998, não era considerada uma doença. Ela era apenas um sintoma de algumas doenças. Então, por exemplo, a doença de Parkinson, a diabetes, são doenças que as pessoas têm incontinência urinária. Então, acreditava-se que era apenas um sintoma de algumas doenças. Só que algumas pessoas começaram a ser observado que várias pessoas tinham incontinência urinária e não tinha nenhuma dessas doenças. Então, a partir daí, foi considerada uma doença e, portanto, sendo tratada como tal. Então, nós temos aqui o assoalho pélvico. Onde é o assoalho pélvico? É abaixo da pelve. Então, a musculatura que fica no final do tronco. Quais são as funções dela? Suportar o aumento da pressão intraabdominal. Por isso que você aumentar essa pressão intraabdominal aumenta o risco de incontinência urinária. Manter o posicionamento ideal dos órgãos pélvicos e manter a continência, tanto urinária quanto fecal. E essa aqui é a musculatura. Então, não é apenas um músculo, são diversos músculos, né, que compõem os músculos do assoalho pélvico, chamado como MAP. Algumas pessoas chamam isso de períneo, mas períneo é apenas uma parte dessa musculatura, né? Então, são diversos músculos conhecidos como MAP. Aqui é o mecanismo da bexiga. Então, nós temos aqui, no primeiro desenho, a bexiga armazenando urina. Então, você tem ali embaixo a uretra, você tem os músculos periuretrais e o esfíncter urinário. Então, o esfíncter está contraído e os músculos estão contraídos também. E aí está enchendo a bexiga de urina. No momento de urinar, né, o que vai acontecer? Esses esfíncteres vão se relaxar, a musculatura se relaxa e você tem o ato de urinar. E quando você promove uma pressão abdominal, né, dentro de uma bexiga cheia, o que vai acontecer? Se a musculatura não estiver fortalecida, essa pessoa tem uma quantidade de perda de urina. E quais são, então, os fatores de risco para a incontinência urinária? Nós temos diversos, mas o primeiro deles ali é ser mulher, ou seja, nascer mulher já é um fator de risco para a incontinência urinária. A idade, então as mulheres mais velhas, né, de 30 a 49 anos, e as mais velhas ainda, né, que já começam a entrar no climatério,
né, a gente já viu ali que a redução do estrógeno aumenta o risco de incontinência urinária. A gestação, então, o peso, né, do feto sobre o assoalho pélvico aumenta esse risco. E o próprio parto, né, o parto vaginal, como a gente também já viu, aumenta o trauma, né, vai provocar um trauma sobre o assoalho, sobre a musculatura, então aumenta o risco. A obesidade também, pelo mesmo motivo da gestação, aumentando a carga sobre o assoalho pélvico. As alterações fisiológicas, então, além das mulheres no climatério, né, ou na menopausa, que tem menos estrógeno, terem mais risco, o processo de envelhecimento bioquímico também, ali da musculatura, também aumenta o risco de incontinência. A constipação intestinal, então, mulheres que têm constipação intestinal têm maior risco porque aumenta a pressão intraabdominal. As doenças crônicas, não? Então, aquelas várias doenças como diabetes, esclerose múltipla, demência, depressão, câncer de bexiga e doença de Parkinson, são doenças que têm a incontinência urinária, que tem risco de ter incontinência urinária. Então, por isso que ela não era considerada uma doença anteriormente. Mulheres que têm infecções urinárias recorrentes têm maior risco de incontinência. Fatores hereditários, então se minha mãe teve, minha avó teve, minha tia teve, você também tem maior risco de ter incontinência urinária, portanto, precisa se prevenir. O consumo excessivo de cafeína, porque a cafeína ela é diurética, e os exercícios físicos, né, como não podia deixar de ser. E aí, é engraçado, né, engraçado não, né, triste, porque assim, o exercício físico ele é benéfico para a maioria das doenças, no entanto, ele é o fator de risco para essa doença que é a incontinência urinária, né? Então, é uma das únicas doenças que o exercício físico não é interessante para a mulher. E quais são os exercícios? Então, são exercícios que aumentem a pressão intraabdominal, como, por exemplo, os exercícios abdominais. Os exercícios que provocam um aumento de impacto, né? Corrida, saltos. E que aumenta a pressão intraabdominal a partir do peso, né, da elevação das cargas. Aqui tem um estudo um pouquinho velho, mas mostra como que isso acontece. Então, você tem aqui mulheres atletas de corrida, né, de longa distância, corredoras de longa distância, 65% delas comentaram, né, relataram que tinham incontinência durante a competição. 60% durante o treino. 15% dizia que sempre tinha perda de urina. 21% por tosse, 26% por urgência. 4% dormindo, olha que triste, né? Você perder urina enquanto dorme. 47%, quase 48%, nas atividades do seu dia a dia. 8%, quase 9%, vestindo-se. E 13% sem nenhum motivo. Então, sem nenhum motivo aparente, ela perde urina. E aqui, com atletas, 156 atletas de vários tipos de modalidades e quais as que tinham mais. Então, a gente espera que as que têm mais impacto e as que têm maior pressão intraabdominal. Então, aqui, ginastas, 67%, como a gente poderia esperar. As do basquete, 66%, a do tênis, 50%, hóquei, 42%, trilha, 29%, natação, 10%, softball, 6% e golfe, nenhuma das mulheres que faziam golfe tinha incontinência urinária. Então, é isso. Quanto maior a intensidade do exercício, quanto maior o impacto, quanto maior a pressão intraabdominal, maior o risco da incontinência urinária também nas atletas. Na gravidez, a mesma coisa. Então, a gente já viu no curso de gestação e exercício que as mulheres, durante a gestação, têm maior risco de incontinência urinária. E aí, nesse estudo aqui de Souza,
mostrou que 31% das 500 mulheres tiveram incontinência urinária durante a gestação, sendo que 3% durante o primeiro trimestre, 21% no segundo trimestre e 75% das grávidas no terceiro trimestre. Então, o aumento do peso corporal, né, do peso do feto sobre o assoalho pélvico aumentou a incontinência urinária. E o parto? Então, aqui, o parto cesárea, então, apesar de ter o peso sobre o assoalho pélvico, apenas 8% das que tiveram parto cesárea tiveram incontinência urinária, enquanto que 12% das mulheres que tiveram parto vaginal nesse estudo. Então, o trauma vaginal provocou maior risco de incontinência urinária. E como a gente deve prevenir ou tratar essa incontinência? Então, tratar, a gente normalmente é mais o fisioterapeuta, mas a gente também pode ajudar essas mulheres. Então, Kegel, na década de 50, Arnold Kegel, ele elaborou, né, um exercício, né, que seria a contração do assoalho pélvico. Então, uma série de contrações de velocidades e intensidades diferenciadas foi um exercício de Kegel. Então, esses exercícios podem ser feitos de diferentes formas. Então, você pode estar sentada na bola, pode estar sentada no chão, pode estar sentada no sofá, deitada na cama, né? Sentada no sofá do carro, né? Em qualquer lugar que você estiver, você pode fazer essa contração do assoalho pélvico. Então, você pode fazer a elevação do quadril, fazendo a contração, ou faz a contração embaixo, sobe, desce, solta. Então, diversas maneiras você pode fazer essa contração do assoalho pélvico. A única problemática é que 1 a cada 3 mulheres não conseguem contrair os músculos do assoalho pélvico de maneira correta. Cerca de 30% das mulheres relatam não conseguir interromper o jato de urina. Ou seja, de que maneira você vai ajudar essa mulher? Né? Você vai falar assim, olha, o exercício é assim, é o mesmo movimento que você faz quando você interrompe o jato da urina. E se ela não souber fazer, ela vai fazer de maneira errada. E não vai melhorar a força do assoalho pélvico porque ela não sabe fazer o exercício, o movimento. Então, essa mulher, talvez ela nem fale para você que ela não consegue fazer, mas você precisa dizer a ela que, caso ela não consiga, né, interromper o jato da urina, ela vai ter que procurar um fisioterapeuta, porque dependendo da idade dela, o que vai acontecer? Essa mulher vai piorando esse quadro. Então, ela tem uma incontinência urinária leve, depois ela pode agravar essa incontinência urinária, pode ter incontinência fecal, pode começar a perder órgãos a partir da vulva. Então, são situações bastante complicadas. Então, uma incontinência urinária, um vazamento, quando ela faz exercício, é uma situação. Agora, imagina você ter uma incontinência fecal, né? Então, são situações complicadas. Então, você precisa o quê? Orientar as suas alunas, seja qual for a idade dela. Então, você tem uma aluna, você precisa aplicar os exercícios de Kegel. Ou, caso você tenha conhecimento, aplicar os exercícios da ginástica hipopressiva. Como que os fisioterapeutas trabalham, né, para melhorar a força dos músculos do assoalho pélvico? Então, um dos exercícios é usar os cores vaginais. Então, esses cores de cores diferentes, cada um tem um peso diferente. Então, ela começa com um branquinho, que é o mais leve, é introduzido na vagina e a mulher precisa segurar ele dentro da vagina. Então, ela tem que fazer a contração do assoalho pélvico. E aí, ela vai caminhar, vai subir, descer a escada, sentar e levantar com esse cone ali segurando dentro da vagina. E aí, conforme ela vai fortalecendo esse assoalho pélvico, vai mudando as cores dos cones, porque os pesos vai aumentando a carga e vai fortalecendo esse assoalho pélvico. Então, se essa mulher não consegue fazer
o exercício de Kegel, ela precisa procurar um fisioterapeuta que das formas de trabalhar com ela é essa de usar os cones vaginais. Então é isso. Você precisa mostrar para sua aluna a necessidade do exercício para a incontinência urinária, porque as mulheres acabam muitas vezes deixando de realizar exercício porque ela sabe que vai perder urina durante a atividade, vai sentir vergonha. Então é importante, logicamente, que você deve explicar a ela o que ela deve fazer para reduzir esse risco, porque isso não é normal. É comum, porém não é normal, ok? Então é isso, nossa última aula. Caso você tenha se interessado e queira se aprofundar nesse tema, que você você goste, você trabalhe com o público feminino, temos o curso de 12 horas sobre incontinência urinária em mulheres, que foi o nosso último curso que foi elaborado, ok? Um abraço para você, até mais!